Amigos literários, amigos do Grilo Falante, sejam bem-vindos. Vamos conversar literariamente? Eu estou aqui com algo maravilhoso. Trata-se de um livro de um autor que é considerado um dos maiores intelectuais do século XX e XXI. Ele morreu faz pouco tempo, alguns anos. Ele é italiano, ele foi um grande filósofo, um grande ensaísta, um grande historiador, medievalista, muito aficionado, bastante aficionado mesmo com as questões da Idade Média. Escreveu teoria literária e nos anos 1980, ele escreveu a sua primeira obra romanesca e foi um sucesso global, mundial e acho que foi até para outros planetas, porque é um colosso de obra que eu creio que grande parte de vocês, se não leu, conhece ou até assistiram o filme que foi em 1986 foi transformado, né, nessa película, nessa peça cinematográfica. Falei sobre essas adaptações cinematográficas no último vídeo, assista, espero vocês lá também, pelo Jean-Jacques Annaud, um diretor francês. E esse diretor francês falou que esta obra, O Nome da Rosa, nós estamos falando, claro, de Umberto Eco. Ele disse que o texto ofereceu pouquíssimas adaptações, não deu muito trabalho para os roteiristas, porque houve uma escritura tão bem arquitetada, a construção dos diálogos, a composição do cenário, foi tão maravilhoso, tão impecável na obra literária, que deu muito pouco trabalho para eles, e foi um colosso mesmo. E nós vamos descobrir por que isso não se deu gratuitamente. Nós estamos falando de Umberto Eco, não é? Então, este livro que eu tenho em mãos aqui, que eu vou falar algumas questões sobre ele, olha aqui, veja só, uma edição linda da editora Record, Confissões de um Jovem Romancista, faz parte de alguns ensaios que ele proferiu no Instituto Ehlmann, Richard Ehlmann, sobre literatura moderna, há alguns anos. Na verdade, foi bem depois, quase 30 anos depois dele escrever o seu primeiro romance, né, em 1980, que é O Nome da Rosa. E ele fala que nessa época ele tinha quase 50 anos, ele tinha 48 anos, eu fiz a continha, deu 48 anos. E aqui nesse conjunto, nesses ensaios, ele responde a uma questão que foi colocada para ele em muitas entrevistas que ele deu ao longo da sua vida, nossa, foram enormes, muitas entrevistas, quando alguém perguntava para ele assim, como você escreveu seus romances? E eu acho isso muito interessante, porque aqui não só o processo de criação romanesco, o processo de criação da poesia, tudo isso me interessa muito. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu leio biografias, gosto muitíssimo, principalmente de escritores da área da literatura, leio biografias de cientistas, de grandes teólogos, eu leio biografia de tudo, gente, eu adoro biografia, mas de escritores cá entre nós, é um caso à parte aqui para o meu coração, me faz pulsar com mais intensidade. Então, eu acho que todo o processo de criação, ele é único, ele é absolutamente original. Eu tive a oportunidade durante alguns anos de trabalhar aqui em Belo Horizonte no suplemento literário de Minas Gerais. E nesse período eu escrevia resenhas e fazia muitas entrevistas também, muitas entrevistas com escritores. E eu sempre tive a curiosidade de fazer esse questionamento. Como é o seu processo de escrita? E eu escutei histórias maravilhosas, histórias incríveis. Alguns têm assim, hábitos absolutamente peculiares. Eu não vou entrar muito no mérito aqui, para nós não nos desviar um pouquinho aqui do caminho de Eco, que é nosso foco. Mas realmente é algo que me sensibiliza. Eu gosto muito de ouvir as histórias dos escritores sobre, não só as histórias que eles escrevem, eu vou ler, mas como é a construção das suas narrativas, como é esse processo, né, que dá esse momento, né, do inicial para se escrever uma obra literária, como as ideias surgem, como eles desenvolvem, né, o texto, isso tudo me interessa muito. Bom, e o que o Eco disse aqui? Ele disse assim, olha, geralmente interrompe esse tipo de questionamento e responde,
da esquerda para a direita. Um pouco, uma brincadeira, quase um memezinho dele, porque nós, ocidentais, escrevemos da esquerda para a direita, né? Mas aí ele diz assim, sei que não é uma resposta satisfatória, não seria, né? E pode gerar certa perplexidade nos países árabes e em Israel, que escreve da direita para a esquerda, né? Agora tenho tempo para uma resposta detalhada, porque agora ele está escrevendo um ensaio, vai ter a oportunidade de apresentá-lo, né, para um público muito seleto, muito ligado à literatura. Então ele decidiu contar o seu segredo, né? E ele diz assim que no processo da escrita dele, do primeiro romance, no caso, O Nome da Rosa, ele fala, aprendi algumas coisas. Primeiro, inspiração. Quem não crê em inspiração? Quem nega, né, que seja necessário ter inspiração? Eu creio que poucos dizem isso. E cá entre nós, quando dizem, eu não sei se eu fico muito convencida. Eu acho que a inspiração é algo fundamental. Ele fala, é uma palavra ruim usada por autores manhosos que parecem artisticamente respeitáveis. Como diz o antigo provérbio, a genialidade é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Ele acha que ele vai seguir por esse caminho. Como diz o antigo provérbio, né? Bom, aí ele diz, dizem que o poeta francês Lamartine costumava escrever a circunstância em que escreveria um dos seus melhores poemas. Alegou ter-lhe vindo prontinho numa súbita revelação, certa noite, quando passeava pelo bosque. Já ouvi muitas histórias assim também, de criadores não só da poesia, mas também de romances. Após sua morte, alguém encontrou em seu gabinete uma quantidade impressionante de versões do poema que foram escrito e reescrito ao longo dos anos. Mentiroso! Foi pego em flagrante, né? É isso que ele está querendo dizer, que ele crê que tudo requer um trabalho. Tudo requer uma arquitetura. Pode ser que você tenha uma ideia, que essa ideia persiga, o que pode vir com uma imagem, no caso dele, ele sempre muito ligado à imagem, é um semioticista também, não vamos nos esquecer disso, e por isso que ele vai contar que a partir dessa imagem é que aí que ele encontrou, que ele fala como James Joyce, né? São momentos de epifania, né? Ele fala que nisso ele crê, que há um momento epifânico, mas porque houve ao longo de muito tempo, na sua processo de construção do imaginário, na sua absorção de imagens, na sua relação com o mundo, alguma imagem ficou ali com um crédito a mais. E em algum momento ela é despertada, né? Ela, como dizem hoje, dá um gatilho. Ela vem e o escritor, a partir dali, começa o seu processo criativo. Bom, e aí ele fala que, quando ele fala da inspiração, voltando aqui, ele fala, falando de inspiração vagarosa, precisei de apenas 2 anos para escrever O Nome da Rosa. Imagina, 2 anos para escrever O Nome da Rosa. Aí você fala, Cleide, mas O Nome da Rosa se passa na Idade Média, no século XIV, e ele era um historiador, era um medievalista, então naturalmente ele já tinha consigo muitas informações. Sim, não resta dúvida. Tanto que ele disse que ele também estudou em escola católica, em mosteiros, e na Itália. Ele conhece a ambientação dos mosteiros, alguns muito particularmente, ele visitou, ele observou, ele frequentou. Então isso não era necessariamente novidade. A pesquisa dele em relação a esse universo, a esse cenário, a essa realidade de mosteiros medievais, por exemplo, do convívio ali dentro desses espaços no período medieval, não era algo tão novo para ele. Sim, ajudou, mas cá entre nós, a partir daí, construiu uma narrativa com tantos detalhes, nossa. E ele diz que além desse conhecimento do medievalismo, da vida religiosa dentro dos mosteiros, ele também gosta muito, e ele fala que isso deu um certo ar popular para O Nome da Rosa, que é o lado assim que a obra se popularizou, que é a investigação, o enigma, né? Nós temos ali o Guilherme Burkesville, né? que fala que foi de fato uma inspiração, uma homenagem que ele fez a Conan Doyle, né? Com a sua narrativa. Então isso ajudou a obra a ter esse aspecto assim de alcançar mais leitores, que não fossem
tão enfronhados nesse universo de erudição que ele também apresenta na obra. A linguagem muito bem trabalhada, mas com essa maestria, para que ela tivesse a condição de alcançar vários níveis de leitores e, consequentemente, de interpretação da obra. Olha só, que não caísse na superinterpretação, como ele vai falar depois, que é essa tentativa, às vezes, equivocada de só fixar num detalhe, dar ele uma super importância e perder o foco realmente do que é interessante dentro de uma narrativa. Então ele teve muitos cuidados na construção de um nome da Rosa, veja só. Bom, e aí você sabe, leram a obra? Não leram? Eu não posso falar muito, não é, para não tirar o prazer de quem vai ler, ou às vezes vai assistir ao filme, mas é uma investigação sobre um monge franciscano, Guilherme, e ele vai com uma espécie de pupilo dele, que é um menino assim não sei se nobreza, alguma coisa assim da aristocracia, jovem pupilo dele, é um monge franciscano, e que vai até um mosteiro para uma espécie de um concílio ali, para uma conversação entre os freis ali, beneditinos, sobre questões de heresias, alguma coisa assim ligada bem ao universo ali da igreja. Até que da janela eles veem um túmulo, ele e o rapaz, o Watson, recente ali, e a partir dali ele descobre que há mortes ali inexplicáveis, e ele começa a investigar isso. Estou falando muito globalmente, viu, gente? Muito globalmente. Até ele entrar dentro de uma biblioteca secreta, e havia um monge, que era um monge cego, e esse monge, na verdade, fazia com que apressasse o processo, né, de outros monges quando folheavam certas obras consideradas proibidas pela igreja. Principalmente uma obra, incomodava bastante esse monge, que era a obra de Aristóteles sobre o riso. E há um diálogo belíssimo, até já falei sobre ele aqui em algum momento aí para trás. Por quê? Por que o riso incomodava tanto a igreja? Né? Porque o riso é libertador. Né? Eles atribuem o riso a uma obra do demônio, naquele período medieval, mas o riso é um momento de libertação, né? Daquela sequência de dogmas, de imposições, de regras, aquela sociedade fechada, altamente teologal, né? Quer dizer, há uma questão ali também que vai ser trazida por Umberto Eco, que eu acho que é um dos temas importantes desse livro agora, que é a questão de romper com essa perspectiva absoluta da verdade, no caso ali da igreja, né, de impor os seus critérios, seus dogmas, de uma forma até violenta cá entre nós. Então, a obra traz uma crítica a esse tipo de condução. E se nós sairmos da Idade Média e trazermos essa obra para os dias mais contemporâneos, nós vamos ver que ela é bastante contemporânea. Né? Vejamos quantas questões são possíveis, né, na leitura de uma obra. Mas quando ele fala, olha, quando decidi escrever romance, foi como se tivesse aberto um grande armário onde vinha acumulando meus arquivos medievais por décadas, né? Como eu disse, da história dele como medievalista. Opa! Todo o material estava ali à minha disposição e eu tinha apenas de selecionar aquilo de que precisasse. No caso dos romances seguintes, a situação, ele vai falar de outros, mas sempre voltando para o mesmo processo criativo. Antes de se colocar na escrita da obra, havia todo esse processo mental, a imagem vinha à sua mente, ele começava a elaborar cenários, personagens, ele fez perfis, ele desenhava uma espécie de caricatura, ele fez até do Nome da Rosa, a caricatura dos monges todos. Então as personagens, elas tinham uma identidade muito forte, parece Fernando Pessoa, né, com seus heterônimos, fazia até um mapa astral deles, o dia de nascimento, aquelas coisas todas. Quer dizer, ele também, a seu modo, ele também elaborava todo um universo para aquelas personagens, uma construção prévia impressionante, muito detalhada. E quando ele conta aqui sobre o Nome da Rosa, né, que ele fala que ele tornou-se filme, né, alguns anos depois, em 1986, ele falou que o filme, ele falou assim, olha, que o diretor, o Marco Ferreri, falou com ele assim, olha, seu livro parece ter sido concebido especificamente para um roteiro de cinema, pois os diálogos têm duração certa. Inicialmente não entendi por quê, até que me lembrei de que antes de começar a escrever,
Eu desenhara centenas de labirintos e plantas de abadia, de modo que sabia que o tempo seria necessário para dois personagens irem de um lugar a outro conversando. Olha, até essa metragem, esse critério, ele elaborou. E essa questão de colocar até o mapa da abadia na obra, ele fala que retirou de livros de espionagem, de investigação, de crimes, como o próprio Mandoli, que tinham por hábito fazer o mapa da cidade, o mapa do lugar onde o crime ocorreu. Isso era comum nesse tipo de publicação. Então ele vai misturar, né, isso que é da cultura popular, de outros gêneros, né, dentro da sua obra, esse colosso de erudição maravilhoso que é essa obra. Bom, assim, a disposição física do meu mundo fictício ditava a duração dos diálogos. Como foi tudo cronometrado, né? Fantástico isso. Desse modo, aprendi que um romance não é apenas um fenômeno linguístico, né? Tem um trabalho estético com a linguagem, entendendo que se trata, né, de um homem da erudição, do porte, né, de Umberto Eco, mas aí ele fala, temos que ir além disso, né? Na poesia, é difícil traduzir as palavras porque o que importa é o seu som, a musicalidade, né? Assim como seus significados deliberadamente múltiplos e a escolha das palavras que determinam o conteúdo. Bom, numa narrativa, temos a situação contrária. O universo que o autor construiu, os acontecimentos que nele ocorrem, é que ditam o ritmo, o estilo e até a escolha das palavras. A narrativa é governada por uma regra latina, rem, tene, verba, sequentur. Aí ela, prenda-se ao tema e as palavras virão. Olha que coisa fantástica. Mas vamos entender, sim, ainda que ele tenha isso em mente ao escrever a obra, não vamos nos esquecer de todo o conhecimento prévio que ele tinha, né, em relação a várias questões que, por exemplo, tornaram-se material precioso para a construção dessa narrativa. Mas em algum momento, né, embora seja um conhecimento que não fosse necessariamente, naquele momento, voltado para a construção de uma obra literária, o processo de maturação, a imaginação, o exercício da leitura, da visualização das imagens desse período medieval, tudo isso, né, a obra de arte propriamente da Idade Média, obras literárias, obras teologais, todas essas obras, ele já havia passado por elas. Então, aquele momento é uma espécie de síntese, né, que trouxe à tona tantas experiências de leitura e a capacidade fenomenal de fazer disso um discurso literário, com construção de personagens fantásticas, com diálogos impecáveis, precisos, como o diretor Marco Ferreri disse que deu muito pouco trabalho para ele, né, na construção do roteiro do filme, tendo em vista toda esse labor, né, com a construção da narrativa literária propriamente dita. Bom, e aí ele ainda coloca aqui, estou encerrando, a narrativa é, acima de tudo, uma questão cosmológica. Para narrar algo, começamos como uma espécie de demiurgo que cria o mundo. Um mundo que deve ser tão preciso quanto possível para que possamos nos movimentar nele com total confiança. Eu achei isso aqui de colocar o narrador como uma espécie de demiurgo, uma fala fantástica, porque é fato, não é? Eu não estou falando só de um erudito, de uma obra clássica, eu estou falando da literatura, certo? Vamos ultrapassar um pouquinho esse território. Eu estou falando da literatura, porque há quantas personagens, a elaboração de quantos realmente espaços, a construção da linguagem, como ele disse, ela tem todo um processo, né, de percepção da realidade através da linguagem que tem que ser elaborado ali pelo escritor. E, além do mais, o psiquismo humano, na sua multiplicidade, o caráter humano na sua multiplicidade, os perfis sociais, o contexto cultural, o contexto histórico. Olha quantas questões envolvem, às vezes, a elaboração de uma personagem, de personagens, de uma cena numa obra literária. É um demiurgo, não é? É um criador. Então, nesse sentido,
é que eu penso que Eco, como grandes outros escritores, na verdade, quando eles têm essa maestria de construir perfis e personagens que nós vamos ao longo do nosso tempo que dispomos para a literatura, percebendo, é algo grandioso, né? É algo realmente grandioso. Só para encerrar aqui, eu vou só trazer mais um detalhe aqui para vocês, mas já estou encerrando essa nossa pequena conversa sobre esse colosso que é Umberto Eco. Bom, as restrições, não, aqui, quando ele fala, desculpa, escolher as 7 trombetas do Apocalipse como esquema para a sucessão de acontecimentos, como fiz em O Nome da Rosa, é uma restrição. Outra seria situar uma história no momento preciso, pois em determinado período histórico é possível fazer com que certas coisas aconteçam, mas não outras, também um discernimento, né? Já que há uma obra com esse caráter historiográfico, a fidelidade para que a verossimilhança seja um fator de convencimento do leitor é algo também importante, né? Bom, foi uma restrição decidir que, em sintonia com as obsessões ocultas de alguns dos meus personagens, ele vai falar de uma outra obra, O Pêndulo de Foucault, precisava ter exatamente 120 capítulos e que a história tinha de ser dividida em 10 partes, como Sefiró da Cabala. E aí ele vai falando, né? Ele vai falar devagar de outras obras, o Baldolino, né? Do Cemitério de Praga, ele vai falar das obras também posteriores dele, mas sempre mostrando que cada uma delas passou por um processo absolutamente peculiar, diferenciado de construção com respeito ao universo que aquelas personagens habitavam, né? E a linguagem também adequada àquele universo que as personagens habitam. Então, nesse sentido, amigos, acho que esse é um diferencial muito importante, sabermos de alguns processos de criação, e principalmente de autores, né, do porte de Umberto Eco e tantos outros, mas para conhecermos da complexidade, da beleza, da maravilha que é uma obra literária. E quando eu fico pensando no escritor, escreve a primeira palavra e coloca o ponto final no último capítulo, nossa, quantas viagens fez esse demiurgo e quantas viagens faremos nós, leitores, ir ao encontro de obras dessa natureza. Olha, eu deixo para vocês aqui o meu abraço, voltamos daqui a pouquinho, nós estamos entrando no período de carnaval aqui, muita festa, muita alegria, muito cuidado consigo mesmo, mas logo logo voltamos para mais boas conversas literárias. Não esqueça de dar seu joinha, não esqueça de fazer o comentário, ajude o Grito Falante a dar seus pulinhos. Um abraço, até breve.